Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Relisho. Hoje a convidada é Juliana Guiteo, chefe de alimentação viva e apaixonada por um estilo de vida natural. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, André, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Fico muito feliz em ter este tempo entre nós para conversar e conhecer algo mais de você. Eu sou seu seguidor, já fizemos alguns trabalhos juntos, mas ainda nunca tivemos um tempo tão amplo para conversar. Quer me contar um pouco sobre a sua jornada? Bem, minha jornada, eu nasci em São Paulo, né? Sou daqui mesmo, de família gaúcha. Então, a gente, desde pequeno, sempre já trazendo um pouco, né, de hoje, quem eu sou hoje, desde pequena, muito envolvida ali com as questões, né, alimentares. Minha mãe muito cuidadosa, prestativa nas coisas da alimentação, do lar. E a gente cresceu num mundo bem diferente do que eu vivo hoje, né? Ali uma casa com muito churrasco, muitos doces, muitos pães, aquela família bem com esse estilo bem maternal, né? De ser, que eu acabei, ao longo da vida, tomando outros rumos. Mas foi aí onde tudo começou, né? Eu falo que eu fui criada a muito churrasco. Mas aí, durante a minha vida, fui no caminho da... Eu iniciei a minha jornada querendo ser médica, olha que interessante, né? Mas... E estava ali naquela loucura de prestar medicina, prestei uma vez, cursinho, estudando pra caramba. E nesse tempo, depois de 2 anos que eu estava tentando prestar medicina, eu fiquei grávida. Aí veio o meu primeiro filho, eu olhei para tudo aquilo e falei, bem, não vai dar para ter uma criança e estudar medicina no mesmo tempo, né? Muitas coisas, né? E aí minha família tinha já a empresa, eu falei, bem, vamos lá, vou estudar administração de empresas e seguir nisso para tornar a coisa um pouco mais fácil, né? Então, nessa minha jornada aí de autodescoberta, porque acho que a vida é uma grande autodescoberta, né? A gente está todo dia se reconhecendo novamente. Então, eu fui por essa jornada, né? Já aí eu esperei um pouquinho, tive o meu primeiro filho, daí eu resolvi ter o segundo, porque eu falei, poxa, se eu for estudar, fazer tudo, voltar depois para ter outro filho daqui 5, 6, 7 anos, isso não vai funcionar, né? Vamos já resolver essa parte. Aí tivemos o segundo filho. E aí já com as crianças um pouquinho, já com 2, 3 anos, onde eu fui voltar, né, para retomar a minha vida ali, encaminhar a minha vida profissional e tudo mais. Tive o primeiro filho muito nova, né, com 19 anos eu já tinha, com 21 eu já tinha as 2 crianças. E aí que eu entrei mesmo, voltando, né, pro meu olhar para mim. Aí foi onde eu entrei na Faculdade de Administração de Empresas, onde eu comecei a entender por onde eu queria ir, né, na minha vida. E eu acho que uma característica muito marcante minha é a coisa de sempre ter sido uma pessoa muito diferente, muito fora da curva, assim, né? Mesmo dentro da universidade, tudo. Eu estudei aqui no Mackenzie, né, aqui pertinho, e sempre eu tive esse lado um pouco mais humano, que gostava de olhar o ser, né? E não só... quando a gente estuda administração, a gente está vendo como... eu acho que a administração é como você organizar pessoas para que elas façam o que elas têm que fazer do jeito certo e tragam lucro para a empresa, né? Mais ou menos Sintetizou isso. muito bem. O que é ensinado. E ali eu já comecei a entender que o mundo não funcionava desse jeito. Que as pessoas precisavam ter voz, as pessoas precisavam ser ouvidas, que elas não podiam apenas ser mandadas, né? E isso, lá há muitos anos atrás, né? Eu fiz faculdade há quase 30 anos atrás. 30 não, 25, não vou me aumentar a minha idade. Há uns 25 anos atrás, as coisas eram diferentes. E
Então, desde lá eu trouxe, sabe? Por exemplo, eu me lembro que no trabalho de formação, né, no TCC, eu já fiz um trabalho sobre administração participativa e durante o processo também, nos meus trabalhos, sempre eu fazia a construção de ONGs nos projetos, assim, da faculdade, já tinha um olhar diferente para a vida, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu carrego até hoje, dentro tanto do meu trabalho quanto, assim, da minha vida pessoal. Eu lembro que uma vez nós fizemos um trabalho e eu criei uma ONG de aleitamento materno, né? Eu comecei a olhar para isso, falei, gente, as mães não estão amamentando, elas precisam... E aí a gente desenvolveu um trabalho de aleitamento materno, foi muito lindo. Mas infelizmente ficou só no papel. Não acabou se realizando, né? E aí segue a minha jornada, na pós-graduação também, fui bem por essa linha, assim. Eu me lembro que... eu fiz pós-graduação em gerenciamento de vendas, né? Gerenciamento de equipe de vendas. E aí, eu também fiz um trabalho de conclusão voltado a essas administrações mais participativas, onde as pessoas eram ouvidas, eram respeitadas, né? E sempre buscando esse lado humano mesmo dentro da administração. E aí segue, a vida foi seguindo e eu acabei trabalhando mesmo com essa coisa das vendas, né? Treinamento de equipes de vendas. E é um mundo onde os olhos brilham em alguns momentos e eles choram em outros, né? Porque a gente chega com uma proposta, assim, numa empresa, né? Vamos fazer as pessoas participarem mais, inclusive, tanto com voz, quanto com os lucros. E aí, quando você põe aquilo para funcionar, dos dois lados, às vezes, não funciona, né? As pessoas que estão acostumadas a trabalharem ali naquele ritmo de não serem ouvidas, às vezes elas têm dificuldade até de manifestar, elas não querem manifestar. E, Verdade. por outro lado, né, os próprios empresários, eles também têm muita dificuldade de se abrir para ouvir. E, às vezes, o ouvir é tão simples e tão importante, né? E aí eu fui indo nessa vida e fui ficando, sei lá, parece que as coisas não caminhavam muito. Eu sinto que até hoje fala-se muito, né, sobre administrações participativas, sobre dar voz, mas isso não é real. Que agora se chama ESG, a parte de governance, né? Isso, exatamente. Mas, assim, dentro das empresas, claro, às vezes em grandes organizações, eles têm toda uma... Mas eu não sei se na prática, até hoje, isso realmente funciona, né? Eu acho que talvez em organizações não governamentais, organizações assim... Eu acho tão bonito, né? Por exemplo, eu consumo os produtos aqui no Instituto Chão. E ali você vê que a coisa parece funcionar. Eu não estou dentro, né? Mas parece funcionar. Realmente existe voz, todo mundo está ali trabalhando com uma disposição, com um empenho, né? E por um objetivo. Acho que hoje as pessoas trabalham muito no vazio, né? Sem um objetivo. Então... com tudo isso, eu acabei ficando doente, né? Sempre trabalhei muito e tal. Acabei ficando doente. E fui ficando muito doente, muito doente, muito doente. Daí cheguei num cúmulo de acumular 2 doenças autoimunes, mais um monte de doenças, hipertensão, pré-diabetes, aquelas coisas todas que hoje todo mundo tem. E aí, quando eu me vi assim, eu me lembro que eu fiz uma viagem, eu ia ficar 22 dias na Europa e eu tive que levar mala de remédio, porque eu tomava 24 comprimidos por dia, né? Para 22 dias era quase que 500 comprimidos, 500 e poucos comprimidos. E ali eu tive um grande despertar, assim, né? Falei, poxa, a minha vida precisa mudar, não dá para viver assim, né? Nesse estresse, nessa loucura, nessa correria. E me ferindo, porque a gente vai indo nesse caminho de se autoferir. Então, foi ali que... eu busquei algo. Quando eu voltei, tomei todos os meus remédios, estava na mala. Mas quando eu voltei, eu busquei algo por mim. Eu falei, agora eu preciso. E eu sempre fui uma pessoa, assim, conectada com uma vida mais natural. Eu não tinha o estilo de vida que eu tenho hoje, né? Que é bem naturalzão mesmo. Mas eu já era uma pessoa que gostava de homeopatia, que gostava de comer um pouco mais natural e tal. Aí quando eu voltei, eu falei, olha, eu tenho que buscar o meu caminho, né? Porque não dá para continuar na farmácia desse jeito e tal. E aí foi onde eu conheci a alimentação viva. Eu
aquelas coisas que eu falo, né? Quando você tá querendo muito uma transformação, parece que ela vem assim, né? O universo traz. E aí eu na internet e um dia veio uma propaganda. Eu entrei, já comprei um curso e foi muito incrível, porque em 6 meses eu consegui me curar, eliminar todas as minhas doenças, né? Foi... Então, é uma disciplina, a alimentação viva, Exatamente. Ela é baseada em alimentos crus, né? Então eu comecei, na época, que não é o que eu faço hoje, mas na época, como eu estava bem doente, eu comia 100% da minha alimentação crua. Uhum. E aí foi onde eu consegui o caminho mesmo da cura, né? Pela nutrição que isso oferece, né? Você compra um alimento orgânico direto da terra, come do jeito que a terra deu. Você se nutre e o corpo se vira sozinho, né? Nesses processos aí de cura. Então, aí eu entrei nessa, é uma disciplina mesmo, como você falou. Eu entrei nessa disciplina da alimentação viva e que é surpreendente, porque você fala come tudo cru, parece que vive de salada, né? Mas é uma culinária mesmo, né? É uma coisa gourmet. E acho que depois que isso tornou profissão, eu tornei mais gourmet ainda, porque eu gosto de comer coisa gostosa, né? Então eu fui criando várias coisas assim, gourmetizando mesmo essa alimentação crua para poder ter as coisas que eu gostava e não tinha, né? Então, poxa, nossa, a gente faz tudo. Eu sou louca por doce, né? Então eu faço bolo de cenoura cru, brigadeiro cru, muitas coisas assim, né? Tortas deliciosas e tal. E Essa aí ideia de não utilizar o calor acima de uma temperatura, como funciona? Isso, dá para usar até 45 graus, né? Que a gente não desnatura o alimento, ele continua íntegro em questão molecular, assim, né? Você não muda a posição molecular. Todo alimento ele contém dentro dele, em cada molécula, a geometria sagrada. E aí, quando você põe o calor acima desses 45 graus, você desnatura. Aquilo não tem mais a geometria criada pela própria natureza, né? De geometria universal. Então, isso é como se fosse uma chave e uma fechadura, né? Com o nosso DNA. Vai encontrando, assim. Por isso que traz uma cura realmente de muitas doenças. Porque reorganiza, reequilibra o seu corpo mesmo, né? E aí o corpo faz o resto sozinho. Quando aconteceu este momento de você entrar nesse curso? Comprar e entrar... Sim, então foi muito interessante, porque eu cheguei daquela viagem, onde a mala de remédio me impressionou, né? A gente precisa ter um momento que você dá aquele despertar, assim, né? E foi aquela mala. E aí eu cheguei... E comecei todos os dias, eu trabalhava, né, até umas 6 horas da tarde, aí eu chegava em casa e ficava só na internet procurando cura natural para doença autoimune. Ficava pesquisando. E daí, na época, era o Facebook ainda só, não tinha o Instagram, né? Então, vinha aqueles bannerzinhos que abria assim, e aí abria um bannerzinho sobre isso. E aí eu olhei... E ela contava que ela tinha se curado de câncer através da alimentação viva. E eu falei, bem, se ela se curou de câncer, eu tenho chances, né? Que eu estava muito debilitada, assim. Tinha dia que eu não conseguia nem levantar para trabalhar. Eu tinha muitos... Porque a doença autoimune pegou minhas articulações. Nossa. Então, às vezes, não conseguia levantar um copo, assim, para tomar água. Como na artrite reumatoide. Eu não fui diagnosticada com artrite reumatoide, mas é por aí. Dói tudo. Como uma artrite reumatoide, uma fibromialgia, né? Dói tudo. Então, você fica muito debilitada. E que ano era? Era 2015. Então está completando 10 anos. Completando 10 anos. Uau, 10 um ano anos. importante. Sim. E antes, a sua alimentação era profundamente diferente? Imagino que era diferente. Sim. Porque você falou que já era atenta um pouco à alimentação natural. Então, como era a sua alimentação antes? Eu sempre gostei, eu sempre tive uma devoção, assim, pela natureza, sabe? Ela sempre me encantou, mas eu não tinha a intimidade que eu tenho com ela hoje. Então, eu já gostava muito, por exemplo... de manter sempre, assim, comidas naturais no meu prato, mas com outras também, né? E algumas coisas na minha vida, eu falo que são um inexplicável que já me encaminhava para quem eu sou nesse momento. Porque com 15 anos eu decidi parar de comer carne vermelha, mas sem nenhum motivo. Hoje eu tenho uma lista de motivos. Mas na época...
Eu só achei que eu não tinha que comer, sem nenhum fundamento. Eu nunca mais comi, desde lá. Mas não gostava do sabor? Ou era uma coisa Não, mais... eu gostava. E a gente tinha... Em casa éramos gaúchos, tinha churrasco todo final de semana. Era uma coisa muito da minha vida. Mas eu conheci uma pessoa vegetariana e eu achei tão bacana, sabe? Eu falei, pô, que legal essa ideia, esse conceito, tal. Das poucas coisas que ela me falou ali. E aí eu parei com o porco e o boi, né? Parei ali, nunca mais comi. E por que seguir com frango, peixe? Então, eu não tinha, assim, entendimento nem de sofrimento animal, nem de sustentabilidade, não tinha conhecimento de nada. Foi um impulso totalmente sem fundamento, assim. Uhum. E não foi fácil com sua família, imagino, né? Mas como ficou o frango, então meu pai fazia lá o churrasco do frango e tava tudo certo naquele momento, né? Então, já tinha essas questões que eu nem sei explicar. Então, eu ia comprar, sei lá, eu ia comprar um queijo, eu comprava um queijo cottage em vez de comprar uma mussarela, daí comprava sem lactose, mas tudo muito intuitivo, sabe? Não tinha... Eu pensava assim, vou tentar comer um pouco melhor. Mas foi quando eu conheci a alimentação viva, eu falei que a alimentação viva, ela foi mais que a minha cura. Ela foi assim, um portal que abriu na minha vida, porque foi ali que eu fui entender tudo que hoje me representa, né? Que eu fui entender a causa animal, que eu fui entender a causa indígena, a causa dos pequenos produtores rurais, a causa da compostagem. Enfim, tantas causas que eu fui conhecer a partir que eu adentrei a alimentação viva, que a minha vida mudou completamente. Aquilo ali foi a maior virada de estilo de vida mesmo que eu tive durante todos os anos da minha vida. Assim. Uau, um portal, entrou em outra dimensão. Exatamente. E por quanto ficou nas duas dimensões? Então, depois de quanto tempo terminou o trabalho de vendedora? Sim, eu fiquei um tempo, porque eu fiquei parcialmente, né? No começo, eu queria muito... Eu fiz o curso, que era um curso rápido, de uns 6 meses, só para aprender a culinária mesmo, né? Aí, quando eu terminei, imediatamente eu entrei já na formação de chefe de alimentação viva. Eu sou uma pessoa muito intensa. Se eu ver uma coisa e eu quero, eu mergulho, assim, né? Então, nesses 6 meses, eu já passei a comer 100% cru. Eu falo que eu saí do McDonald's era McFish, mas eu ia. Para o 100% cru, né? Eu sou uma pessoa que tenho essa questão, assim. Quando eu quero, eu vou, eu faço, eu realizo. Eu sou muito realizadora, assim. Então, eu fui. Mas a questão profissional foi aos poucos. Foi uns 2 anos, mais ou menos. Eu fui fazendo todo um planejamento, né? Cancelando cartão de crédito, pagando todas as minhas dívidas, porque a gente fazer uma transição de carreira é muito desafiador financeiramente. Claro. Então, eu organizei e fiquei. Aos finais de semana, eu fazia aulas de culinária, workshops e tudo mais. E durante a semana ainda trabalhava... Na época, eu dava aula na faculdade, dava aula de marketing. E trabalhava em empresa durante o dia, né? Aí eu larguei primeiro a faculdade, que já estava, nossa, super me estressando, assim, larguei. E depois as empresas eu fui aos poucos. Eu fui tirando 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, até que as coisas foram dando certo, né? Dentro da alimentação mesmo. E daí também eu fui Ao longo desse tempo, assim, de muito estudo, né? Muita dedicação ao estudo, eu percebi que a questão alimentar... Ela não é o que está no teu prato só, ela é muito mais uma questão de entendimento, é uma questão mental, até uma questão emocional, né? A gente está muito conectado aos nossos... uma alimentação afetiva, de vó, de mãe. Então, eu fui estudar muito a mente humana, sabe? Porque, às vezes, a pessoa quer muito... Por exemplo, quantas pessoas entram nessa questão da causa animal e tem esse entendimento, né, de que isso não é bom para ela, para o planeta e tal, mas ela não consegue. E aí é só entrando nesses lugares mentais, emocionais, no mais profundo do ser, para você conseguir orientar aquela pessoa de uma forma que ela consiga encontrar o caminho onde ela sonha estar, né? Então, eu fui além daí dessa coisa só da alimentação, transitando muito eu já estudava a mente humana, porque vender é estudar a mente humana, né? Psicologia é fundamental. Psicologia, neurociência, programação neurolinguística, tudo isso já fazia parte do meu escopo de conhecimento por causa da própria administração. E aí eu trouxe isso, né, para alimentação,
para poder fazer com que as pessoas conseguissem fazer mudanças definitivas, porque é muito frustrante, né? Você tenta mudar, daí você desiste, daí você se culpa e tenta de novo. Aí eu tento hoje no meu trabalho ampliar mais isso, sabe? Trazer a pessoa de uma forma mais lenta para essa mudança, porque eu acho que entrar de uma forma radical, a pessoa às vezes se fere, extrapola os próprios limites, né? Não é para todos, né? Não você é é uma para pessoa radical, todos. então você gosta de fazer Exato. estas transformações de um dia para o outro, mas na sua experiência, a maioria das pessoas preferem mudanças graduais, é isso? Preferem, nem dão conta, né? Acho que a vida hoje já é tão corrida, já é tanta coisa, e você fala, poxa, eu vou mudar tudo. Aí tem a questão da família, às vezes a pessoa mora com outra pessoa, o outro não está disposto a fazer o mesmo processo. Às vezes, acho sempre. Sempre, praticamente sempre. É raro que um casal ou um casal com filhos decidem todos de fazer uma transformação juntos. E aí todo esse processo emocional, ele é tenso, né? Claro. A pessoa fica, às vezes, em situações, né, até familiares. Poxa, eu trouxe para você, mas eu não como mais, né? Eu, com 19 anos, me virei macrobiótico. Sim. Encontrei a macrobiótica e foi importante para mim como para você. Macrobiótica é muito diferente do crudismo, porque tem muito alimentos cozidos, mas para mim, a experiência foi a mesma. Comecei a falar amigos, familiares sobre esta coisa e não foi fácil. Sim. Para mim, para eles. É um processo mesmo. Para mim também. Eu já morava sozinha. Acho que um dos meus filhos estava comigo naquele momento. Então, não foi tão difícil, né? Mas a minha família, alguma coisa... A minha família, mãe, pai, irmãos, né? Alguma coisa absorveu, mas a maioria... O churrasco não. ainda acontece. Quando eu me tornei vegana, vieram muitos da família, né? Um dos meus filhos ficou vegano, meus sobrinhos, vieram muitos. Mas muitos deles também acabaram voltando para trás. Faz parte. Acho que alguns reduziram muito, mas em alguns momentos sociais. Eu vejo que a questão do social que pega, com né? Com certeza. Hoje eu estudo bastante também todas essas questões dos traumas, né? De infância, criança interior e tudo mais. E aí entra muito... O trauma universal do ser humano mais profundo e que praticamente 100% das pessoas têm é o trauma da rejeição. Em algum momento da vida você passou por isso e isso ficou uma marca. E aí o comer diferente de alguma forma te faz sentir rejeição. Com certeza. E aí as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Com certeza. E também muda não só para os outros, mas também para você não é simples, imagino, ir em um churrasco, né? De carne. Você não se sente bem? Não me sinto. Eu vou, por exemplo, se é aniversário do meu pai, assim, eu vou. Mas é um lugar que eu posso evitar. Hoje, depois também de alguns anos que eu já estava na alimentação viva, eu acabei me envolvendo bastante com a causa animal, né? Me tornei voluntária do Santuário Vale da Rainha. E lá a gente convive com os animais que vêm do maltrato. Aí essa questão de estar no ambiente do churrasco começa a pegar mais. Porque daí a gente, dentro do santuário, a gente se relaciona com eles como, entre aspas, iguais, né? A gente cuida, a gente ama, a gente trata, né? Todas as feridas dos maus tratos. E daí você olha pro churrasco e você sabe que é um deles ali, né? A representação de um deles. Então, é difícil para mim, sim. Mas eu lido com isso. E também a coisa que agora, escutando-te, imagino é que a dor principal é em observar a falta de consciência das pessoas naquele momento de comer a carne, né? Porque tem experiência de xamanos que comem carne, mas é um ato religioso. Sim. E eu acho que a experiência de ver os outros comendo hoje, para mim, ela passa por um lugar de bastante dor mesmo, porque onde eu vou, sabe, eu vejo... Porque não são muitas causas envolvidas ali, né? Por exemplo, vai num churrasco, você chega, você vê que as pessoas estão se alimentando em excesso. Elas estão numa alimentação adoecedora, elas estão se alimentando em excesso, misturando coisas que vai tornar aquilo fazendo mais mal ainda.
Aí você vê todo o processo, né? Poxa, mas por que precisaria comer tanta carne? Não só pelo animal, mas pelo planeta, né? As pessoas poderiam reduzir isso. E aí reduzir o consumo de água, reduzir o desmatamento, reduzir toda a poluição dos nossos rios, mares, né? Agrotóxicos. Todos os agrotóxicos. Então, assim, é muito... Com a consciência que adquirindo ao longo do tempo, estudando todas essas coisas, é triste ver a forma que as pessoas se alimentam. Nossa, outro dia eu fui ao cinema e passei pela praça de alimentação do shopping. Ai, meu Deus, aquele monte de lixo sendo produzido, sabe? Porque... E as pessoas jogando toda aquela comida junto com aqueles papéis, tudo misturado. E aí comendo aqueles montes de batatas fritas, né? E as pessoas estão obesas. Você vê muitas pessoas obesas. E a obesidade é uma doença, né? É inclusive a doença que mais mata no mundo hoje. Então, você olha tudo aquilo e eu falo assim, ai, eu acho que eu quero voltar para casa, eu não quero ver tudo isso, sabe? É desafiador para mim mesmo hoje me alimentar, vendo as pessoas se alimentarem nesse processo tão adoecedor e que favorece só as indústrias irmãs, né? Que é da farmácia e da alimentação mesmo, que estão ali unidas por um mundo mais doente, né? Com certeza. Precisam a uma da outra. E a primeira transformação que uma pessoa que não quer fazer uma transição radical, mas que quer fazer uma mudança gradual, qual é a primeira coisa que você aconselha a essa pessoa? Sim, olha, a primeira coisa é realmente essa de comer mais alimentos naturais, sabe? A gente eu tenho alguns, que eu falo que alguns inimigos, né? E um deles é o fast food, as comidas de entrega. A gente está viciado nessas comidas de entrega. É muito rápido, é muito prático e a gente esquece o custo velado que tem atrás disso. Então, comer mais da feira, ter uma organização de ter em casa frutas. Gente, fruta é a coisa mais gostosa do mundo. Se alguém não gosta de fruta, é porque não está comendo fruta orgânica. Só por isso, porque é uma delícia, é uma fruta orgânica, madurinha. Então, aumente a quantidade de frutas e não coma, não se permita um prato que não tenha uma boa salada. Não um alface, um tomate, um pouquinho de cebola, né? Mas uma salada diversa, inclua alimentos diversos, principalmente nas feiras orgânicas, a gente encontra alimentos tão lindos, né? Daí você encontra a abobrinha amarela, a beterraba branca, a beterraba rosa. Poxa, que legal ter essa diversidade de cores no prato. Então, eu acho que hoje, para dar início, uma forma muito simples é começar a ir à feira. E todo domingo à feira, como de uma forma assim, religiosamente, ir à feira todo domingo e consumir as coisas mais naturais. Voltar a fazer o seu paladar se conectar com o que é natural, porque a gente perde a palatabilidade para o natural. E aí, quando você começa a introduzir, seja ali, sabe, uma banana, uma maçã, uma rúcula, um tomate, uma cenoura. Você desenvolve de novo essa palatabilidade para você começar a voltar a se conectar com os alimentos da terra, que são os únicos que podem realmente trazer cura, saúde para a gente, né? E o que acontece é que quando, depois de um tempo de comer mais fruta, verduras in natura, preparar a própria comida, se volta a comer uma bolacha industrializada, tem um sabor fortíssimo, que não é mais gostoso, não é um doce bom como de uma fruta madura, boa. Sim. Então, é isso também, novamente, a nível psicológico, porque nós temos um relacionamento afetivo com uma comida industrializada que sempre comemos, né? Sim, e também a comida industrializada, ela é planejada para viciar a gente, né? Então, os aditivos químicos que estão cada vez mais... Outro dia uma pessoa me perguntou assim, leite de coco faz muito mal? Eu falei, se você quiser um leite de coco, você compra o coco e bate, porque o do vidrinho tem 10 aditivos químicos. 10 aditivos químicos. Você fez um vídeo sobre isso, eu assisti. E recentemente fui no mercado para buscar o leite de coco, era cheio
de aditivos. Cheio. E quando a gente olha, a indústria ela é muito esperta, né? Você olha, parece que é só o leite do coco. Ninguém imagina que tem tudo aquilo. E aí também o glutamato monossódico, né? Que traz o que chamam de sexto sabor, que é um sabor que desperta um prazer, uma dopamina mesmo. Você encontra em tudo, tudo. Todos esses alimentos industrializados vai esse tipo de... Como se chama? Glutamato monossódico, né? Mais conhecido como Ajinomoto. Mas lá na etiqueta, no rótulo, o que se lê? É glutamato monossódico mesmo, isso. Isso, ele vicia o cérebro e a gente deseja aquele sabor mais vezes. Dentro do natural, a gente encontra um molho que chama umami, que desperta o sexto sabor do paladar, né? Que não é o doce, salgado, azedo, esses tradicionais. Mas o glutamato faz isso. E tem uma história interessante, né? Porque o glutamato foi desenvolvido pelos japoneses. E ele é muito mais usado nos Estados Unidos do que no Japão. Então, dizem as más línguas que... Porque mata, né? Aquilo mata. Ao longo da sua vida, ele vai trazer vários problemas de saúde, fora que vai dar compulsão alimentar. Porque é tão gostoso que você quer comer mais e mais. Então, eles dizem que é o retorno da bomba de Hiroshima, né? Jogaram a bomba e devolveram o glutamato monossódico. Você faz um trabalho muito importante de divulgação de todas essas informações no Instagram, sobretudo, né? É o seu canal... Isso, principal. Principal de divulgação. Sim. E também acredito que em uma postagem, em um reel, tem uma pílula cada dia que é importante a pessoa poder receber. Não todo junto, mas um pouco cada vez. Com certeza. Eu acho que assim, se a gente está também, né, quem está com esse propósito de fazer uma transição alimentar, é legal acompanhar o tipo de conteúdo que eu faço nos stories também, porque eu mostro um pouco do meu dia a dia, de como é comer assim, como é fazer a sua própria comida, porque é uma coisa que a gente perdeu também, né? Com certeza. O fazer a própria comida, e daí parece que é uma coisa impossível. Não cabe no meu dia. E é interessante, eu trabalho com retiros também, e eu estou preparando o próximo retiro para julho. Então, eu estava fazendo... E lá a gente serve as comidas cruas, mas um pouco de cozido também, para que a pessoa não fique desconfortável durante o retiro. Então, vai um pouco de cozido bem saudável. Eu estava desenvolvendo uma jacalhoada, né? Que é a bacalhoada feita com carne de jaca. E eu cozinhei ela, que é a parte cozida do retiro. E eu não estou habituada a cozinhar muita comida. Eu falei, gente, como comida cozida dá trabalho? Demora, tem que pôr no forno, tem que esperar, né? A crua é tão rápida, você vai ali, põe os temperos, tá pronto. Então, nos meus stories, principalmente, eu vou mostrando esse dia a dia do cuidar da própria comida, né? E no feed, sempre trazendo também essas informações. Às vezes, informações estão um pouco à frente do tempo, recebo um monte de crítica, daí passa 1, 2 anos, vem falando, né? O glúten, eu já fui taxada de... Como é que é? Teve um nome que me chamaram que eu achei muito interessante. Não lembro, mas assim... Glúten glúten de pão, farinhas, né? Há muitos anos, já há mais de 5, 6 anos, eu venho falando que a gente precisa retirar ou minimizar ao máximo o glúten da alimentação, porque ele danifica muito o intestino e a mente. E aí me chamavam de... Eu não vou lembrar, mas era alguma coisa... Terrorista nutricional. Era esse o termo. As pessoas falam, você está fazendo terrorismo nutricional. Só que agora, depois de 5 anos... Tá todo mundo falando que não pode comer glúten. Então, eu tô sempre nesses estudos que estão à frente, né? Que estão desconectados do que a indústria está falando que você tem que comer para adoecer. Então, ali eu vou trazendo. Gatorade, acabaram, né? Fora do Brasil de proibir o Gatorade. Quanto tempo atrás eu fiz um post sobre o Gatorade? Meu Deus, as pessoas me criticaram. Os ciclistas quase foram lá na minha casa me bater. Não pode falar mal do Gatorade. Falei, gente, que amor que o povo tem com o Gatorade que eu não sabia. Esse é branding, né? A empresa conseguiu. E conseguiu colocar na cabeça das pessoas que elas só vão conseguir se tomarem aquela coisa, né? Que é um blend de aditivos químicos. É incrível como eles conseguem realmente... Também é assustador que aqui no Brasil são permitidas muitas substâncias, eu sei, sobretudo no mundo dos agrotóxicos, que Sim. na Europa, por exemplo, são banidas há anos e aqui são permitidas. E Sim. é também uma forma de racismo econômico, ambiental, porque as pessoas mais pobres não conseguem comprar nas feiras orgânicas ainda, não?
Exatamente. Então é un'altra forma ruim desse aspetto. Suco verde, por que você gosta tanto? Olha, eu sou uma... A parte do sabor, o sabor é muito bom. Sim, mas eu sou uma super defensora do suco. Na verdade, eu acho que, assim, depois do passo de você começar a ter comida mais saudável em casa, assim, mais da feira, o suco, que eu chamo de suco vivo, seria o segundo passo mais importante, né? Para você adentrar no mundo da saúde com prazer. Porque, além dele ser gostoso, ele é uma mágica, ele é mágico. Quando você começa a tomar aquele suco todo dia de manhã, que é um suco com muita folha, aí maçã, pepino, cenoura para adoçar. Inclusive tem a receita lá no meu Instagram, tá? Lá nos meus destaques, é só entrar e copiar e começar a fazer agora seu suco vivo. Então, como ele tem um concentrado muito grande de folhas, ele é altamente nutritivo. Você começa a tomar, você recebe nutrição de verdade. Aí você fica com uma facilidade muito maior de não comer os alimentos industrializados, cheios de açúcar, porque você começa a reconectar o seu DNA, o seu intestino, a sua mente com aquilo que a natureza dá. O seu corpo começa a reentender o que é natural e como isso faz bem para o seu organismo. E você começa a desejar. Ele muda também a palatabilidade. A cada 10, 15 dias, a gente descama, sem ver, a gente descasca a boca por dentro. Não sabia. A gente troca. E essas células, né, que vão sendo trocadas, quando elas estão muito acostumadas com o alimento industrializado, glúten, açúcar, todas essas coisas, a gente vai procurar mais isso, porque é o que o nosso paladar conhece. Se você introduz esse suco todo dia, você também começa, é como se você estivesse treinando as suas células para comerem melhor, né? Através já dessa palatabilidade que vai mudando. Então, eu tomo suco de manhã, eu tenho mais facilidade de comer uma salada no almoço, porque o meu próprio paladar vai aceitar melhor esse alimento. E, além disso, esse suco, que eu falo que é o super suco mágico, ele vai limpar o intestino. Porque a gente precisa ter um equilíbrio, né, de bactérias. A gente sempre tem bactérias que são do bem e do mal dentro do nosso intestino. Mas quando as do mal sobem muito, que é chamado de disbiose, você vai ter uma tendência muito maior a comer errado, porque... Você imagina, né? Mais ou menos 30 trilhões de bactérias ou mais dentro da gente. Uau! Cara, é muita gente! E eles vibram energeticamente, eles vibram, eles têm desejos. Qualquer ser quer sobreviver. Então, se eu tenho 30 trilhões de cara dentro de mim pedindo pizza, que é o que eles gostam, as bactérias do mal gostam de pizza, açúcar, né? Todas essas coisas. Aditivo químico, corantes, aromatizantes, tudo isso. Carne, adoram carne. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqueles seres pedindo literalmente por isso. E dentro do nosso intestino é muito enervado, a gente tem muito neurotransmissor, né, uma enervação muito grande, que se conecta com a coluna vertebral e vem aqui, ó, encontrar aqui no hipotálamo, que é o centro das nossas vontades, desejos alimentares e tudo mais. Então, eles estão diretamente conectados com o nosso cérebro. E aí, quando você toma esse suco, esses caras não gostam de suco, você fortalece os outros. Exatamente. E aí começa a limpar mesmo, sobrar mais espaço para você desenvolver essa flora intestinal saudável. Então é importante a pessoa ser ciente que vai acontecer uma guerra interna, não? Uma guerra interior. E então preparar-se para isso, que é normal. Exato. É normal também, eu lembro da macrobiótica, estar mal, né? Porque se estão liberando toxinas. Exato. Você sabe que tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo dentro do escritório mesmo, há algum tempo, e aí agora decidiu começar com o suco todos os dias. Faz 15 dias que ele tá falando, olha, Ju, eu tô com diarreia faz 15 dias. Eu falei, calma, é limpeza, vai acabar, vai parar. Então, claro, aí é bom tomar um probiótico, um carvão ativado, alguma coisa para dar uma segurada. Mas é um processo bom, que às vezes a gente começa e fala, me deu diarreia, então vou parar. Não, continua. Não, claro. Porque temos que confiar na vontade do alimento. Se comemos algo de como você falou, fruta, verdura, fresca, de estação, orgânica, e se estamos mal, não é por elas. Mas te queria perguntar uma coisa sobre o suco. Que lì escutei que quebra as fibras fazer o suco. Sim. E tem um alto, então isso é uma coisa, tem menos fibra o suco da verdura, fruta. Sim, que é coado.
E a outra coisa é que pode ter um pico de glicemia. Certo, vamos lá. Dentro desse suco Está que eu preparado? ensino, sim. Claro. Dentro desse suco que eu ensino, eu chamo ele de suco vivo em vez de chamar de suco verde, né? Porque a gente acrescenta sementes que foram previamente demolhadas, né? A gente bota na água do dia para noite e acrescenta. Então, por exemplo, uma que fica deliciosa, semente de girassol, aquela de papagaio mesmo, tá? Então a gente vai botar a sementinha de girassol, bota de molho, no outro dia você vai bater aquelas folhas, aquelas frutas, aqueles vegetais com a semente. Quando a gente tem o açúcar, que é a glicose, encontrando com uma gordura, você diminui o pico glicêmico. Que interessante. Então, essa gordura vai ajudar a diminuir o pico glicêmico, além de trazer essa questão da alimentação viva mesmo, né? Porque quando você pega a semente de girassol e bota ela na água, bota de molho, você tira ali alguns antinutrientes, que a gente chama, que são coisas que não são boas, que solta na água. Isso é alimentação viva. É a gente pegar o grão e dar uma condição como se ele fosse criar vida, né? Então, você traz esse grão numa melhor condição e traz essa gordura que vai ajudar a equilibrar esse pico glicêmico. E por que a gente coa? Bem, primeiro que esse suco, ele fica... Quando ele tá pronto, a hora que terminou de bater no liquidificador, ele fica como se fosse uma pasta. Ele é super grosso, porque é muita folha que vai. Se a gente ingerisse essa quantidade tão grande de fibra, em vez de melhorar o intestino, pioraria, travaria, porque é muito para o organismo de uma vez só. E a gente coa porque a ideia desse suco não é a absorção de fibras, é a absorção de micronutrição. Então, a gente tira as fibras e fica aquele caldo de micronutrientes que entram na célula em 5 a 20 minutos. Aquela nutrição está dentro da sua célula no lugar certo. Então, é um aporte nutricional muito potente e muito rápido para o organismo. Porque como você está em jejum, o ideal é tomar em jejum, não que seja obrigatório, mas é a melhor forma de, né? A nutrição que você recebe a partir disso é sensacional, é sem igual, né? Interessante. Então, é um problema comer uma salada grande demais por essa coisa das fibras? Não, porque, por exemplo, a quantidade que a gente coloca no suco não conseguiria comer na salada. Quanto coloca? Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer um suco, eu coloco normalmente de 3 a 5 tipos de folha. Então, eu vou colocar ali, vamos supor, 2 folhas inteiras grandes de acelga, 2, 3 folhas de couve, um punhado de escarola, metade de um maço de hortelã. Vamos dizer essas 4, vai? Coloquei essas 4. Daí eu vou botar uma maçã inteira, um pepino grande inteiro, metade de uma beterraba, mais 1 ou 2 limões que eu gosto de colocar, que eu gosto de coisa cítrica. Aí, se a gente colocasse tudo isso picado no prato, não daria conta de comer. É muita coisa mesmo que vai, né? Sobretudo como primeira coisa da manhã, né? Como primeira coisa Porque da manhã. essa quantidade, como quase sempre por almoço, como salada. Sim. Mas é um problema essa grande quantidade de fibras para o intestino? Não, porque não vai comer uma quantidade tão grande quanto no suco, mas mesmo que, por exemplo, eu como um saladão, né? Você come uma grande salada, grande. Não é um problema. Não é um problema, e não é um problema, tá tudo bem comer uma salada grande. Eu como sempre uma salada bem grande, assim. Que é a base da minha alimentação mesmo, né? Eu começo pela manhã com água e limão. Eu também tomo água com limão antes do suco. Exato, muito bom água e limão. Muito bom. E depois, ultimamente, preparo uma salada de fruta. Fruta sempre diferente. Sim. E coloco sementi di chia a molho com água, com canela, cravo. Muito bom. E uma fruta mista com cenoura e beterraba para dar também uma parte mais de fibra. O que você acha desta? Sim. Olha, eu acho que acrescentar a chia é muito bom, colocada na água ali com canela. Isso é perfeito, porque você vai ajudar também a diminuir o índice glicêmico pela gordura da chia, né? Caso você não comece a sua alimentação com um suco vivo, a melhor opção é fruta. Então, é bom. Aí só tem uma coisa assim, não é bom misturar muitas frutas, né? Misturar tantas frutas, às vezes é um pouco confuso pro organismo. Então, o ideal seria não misturar tantas, sabe? Por exemplo, vamos supor, colocou banana, mamão e a chia. No outro dia, coloca esse outro, então, né?
Dois tipos acho de que fruta? dois era... E cenoura e beterraba faz sentido Então, ou não? a cenoura e beterraba, ela vai acabar subindo bastante o índice glicêmico, né? Porque são vegetais que contêm muito açúcar. Tanto que faz até o açúcar de beterraba, né? Existe para comprar açúcar de beterraba. Então, acaba subindo bastante o índice glicêmico. Eu acho que ficaria ideal mesmo só as frutas de manhã, né? Nesse mix que você faz, ali 2, né, até 3 frutas. Okay. Dentro de uma das linhas aí do crudivorismo, que é o frugivorismo, que é uma linha mais ainda voltada para as frutas, eles falam muito da monorrefeição. Então, vamos supor, eles comem, por exemplo, 12 bananas, 24 bananas de uma vez. Sério? Mas é só banana, no almoço de banana. E eles têm toda uma teoria do quanto uma refeição de uma fruta só é muito bom para processo digestivo, de absorção e tudo mais, né? Mas eu não pratico isso na minha vida, tá? Mas eu procuro não misturar tantas frutas de uma vez, né? E Juliana, você faz consultorias pessoais? Sim, eu não faço atendimentos individuais, eu não sou nutricionista, tá? Eu tenho formação tenho pós-graduação em metabolismo e emagrecimento, tenho formações aí na parte de alimentação, na parte da mentalidade, né, e tudo mais. Mas eu não sou nutricionista, então eu não faço atendimento individual. O que eu tenho hoje é um programa de mentoria onde eu acompanho em grupo as pessoas, ensinando como introduzir os alimentos vivos e saudáveis cozidos também. Eu não ensino só culinária crua, mas não é só sobre o alimento. É como eu falei, vai passar por vários exercícios de mentalidade, né? Vai passar por um trabalho com a criança interior, com as emoções, com a alimentação afetiva. Então, é um trabalho bem profundo, onde eu caminho ali junto com a pessoa durante 6 meses, acompanhando todos os dias para ela conseguir fazer dentro do grupo, né? E tem os atendimentos individuais também, mas só para quem está dentro da mentoria. Eu não faço atendimento assim nutricional. É um atendimento, né, no sentido de qual é a dificuldade que ela está tendo para conseguir ser saudável. Não é um atendimento de coma proteína tanto, carboidrato tanto, né? E são 2 turmas por ano? Então, nesse momento, essa mentoria ela é cíclica, né? A pessoa pode entrar a hora que quiser, né? Todo tempo, pessoas estão entrando, pessoas estão finalizando, ela acontece Você desenvolveu sempre. uma plataforma? Ou... Isso, tem uma plataforma com as aulas, né? Que daí elas passam por todo esse mundo. Elas, por exemplo, eu falo que para uma transformação real e definitiva, a pessoa precisa de conhecimento, então vão ter aulas. Por que eu não posso comer glúten? Vai ter uma aula explicando o que o glúten faz. Por que o açúcar não é bom? Vai ter uma aula explicando. Então, tem as aulas sobre os alimentos, depois tem toda a parte de mentalidade, que é o segundo pilar, né? Você vai passar por ferramentas de autoconhecimento, que você vai preencher, eu entrego um caderno, né? Vai imprimir, vai preencher. Vai passar pelas aulas do cuidado emocional, ver onde a sua emoção te leva para a comida que você não quer mais comer. E aí, com o acompanhamento todos os dias, ali, de 15 em 15 dias, tem um acompanhamento em grupo, onde cada aluna fala da sua dificuldade e eu vou orientando qual aula assistir, qual receita fazer, para que ela consiga desviar desses obstáculos, né? Então, é um projeto bem bacana. Assim, Todo online? Todo online, todo online. E você gosta de ser mestre? Como se sente? Mestre, xamana, como te chama? Eu gosto. Muitas formas diferentes, imagino que te chama, sim, né? Sim, chama mestre, professora, mentora, né? Eu gosto. Você sabe que desde criança, eu sempre gostei dessa coisa de... Quando de criança, eu falava, o que você quer ser quando crescer? Né? Eu falava, eu quero ser professora. Vê? Deu certo. Está dando certo. E B12. O que me fala sobre isso? Olha, doce. O problema dos doces... Não, doce, desculpa. Tá, desculpa, entendi doce. Meu sotaque às vezes faz isso. A vitamina B12. Entendi. Vitamina B12 tem que tomar. Seja você vegano, não seja vegano, precisa tomar, né? Porque a gente tem uma deficiência do solo hoje, por conta de tudo que a gente está fazendo com o solo. O solo deveria produzir ali, né, a grama que o boi come, para o homem comer o boi, ou o alimento que tivesse a B12. Hoje isso não acontece. Então, ou a gente vai tomar o suplemento,
ou a gente vai tomar o suplemento via animais, porque os animais são suplementados com B12. Então, sempre a gente vai tomar suplementado. Ninguém vai ter uma B12 natural. Ah, mas a minha B12 é da carne. A tua B12 é o suplemento que o boi tomou. Sério? Não tem B12 natural, Ou né? seja, os animais que não são criados, peixes selvagens, animais selvagens, não têm B12. Não tem, porque a própria alimentação deles não tem, né? Hoje o animal é criado muito na ração, não é criado no pasto. Ainda mais nessas grandes fazendas, né? Que é um horror como o ser humano chegou nisso. Claro, isso é um horror. É um horror mesmo. É um verdadeiro... É uma reprodução como chama? Um lager nazista. Isso, exatamente. Sim. Era esse lugar mesmo que eu queria falar. E esses animais comem ração, e a ração deles é a base do quê? Milho, soja, trigo, Sim, coisas agrotóxicos Eu pesados. li que a B12 está presente na terra. Exato. Deveria estar, né? Deveria estar, Deveria mas estar. em terras cultivadas com método orgânico, Sim. podemos pensar que tem. Podemos pensar que tem, porque quando a gente tirou, né, os micro-organismos, as bactérias, pelos agrotóxicos, a gente matou a vida da terra, aí não tem mais como ela produzir, porque são essas bactérias, esses micro-organismos que produziriam a B12. Mas o mundo hoje é carente disso, né? A gente tem, se for comparar os espaços de plantações orgânicas com os espaços de agricultura tradicional, é muito pouco, né? Então a gente não consegue sustentar mais a existência dessas bactérias a ponto de não precisarmos suplementar. Então, assim, se você é vegano, por favor, suplemente. Se você é vegetariano, suplemente. Se você não é, faça um exame de sangue para ver se você também não precisa suplementar, porque um grande número de pessoas não onívoras, né, que comem de forma tradicional, precisam repor a B12 também. E ela é importante para muita coisa. Então, isso é algo que precisa ser olhado. É muito importante. Muito. E é sempre sintética. O suplemento é químico, é feito... Sim. Porque não tem uma planta que tem... Não tem. E não tem uma solução com uma terra. Não, tem não que ser... tem. Não tem. Dizem alguns, quando você vai comprar espirulina ou algum outro tipo de alga, diz lá que tem B12. Só que essa B12, ela não é assimilável pelo nosso organismo. Então, tem, mas não serve para nada pra gente. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, como apelo de marketing, eles colocam, mas não funciona. Infelizmente, tem que ser sintética. E é uma coisa que precisa de muita responsabilidade para quem, como você, trabalha com uma alimentação vegana, em falar isso claramente, porque na transição de uma dieta onívora a uma vegetariana, uma das coisas que acontece é que a pessoa começa a comer muito doces, né? Muito leite, muito... E isso não é bom, não é uma coisa boa. E neste caso, a uma dieta vegana, a B12 pode ser uma falta muito importante. Então, é muito importante essa responsabilidade. Sim. Inclusive... Eu acho que a gente está vivendo um momento meio perigoso dessa coisa. É um modismo de veganismo sem orientação nenhuma. Então, as pessoas inicialmente param de comer as carnes, né? E caem de cara nos queijos, que são mais adoecedores do que a carne, às vezes, dependendo do tipo de queijo que você está comendo. E até muito pior para o sofrimento animal, né? Porque que uma vaca leiteira passa na vida dela, o boi, pelo menos, ele cresceu, morreu, né? Ela é ali todo dia, sofrimento. Então, não ameniza muito. E ainda fica doente, porque come tanta coisa que fica no carboidrato e no queijo. Aí adoece. Aí depõe contra o veganismo, porque fala assim, me tornei vegano, fiquei doente. Não, você se tornou vegano, comeu mal pra caramba e ficou doente. Aí não é culpa da falta da carne, é culpa da forma que as pessoas escolhem de se alimentar. E faz, na parte do sofrimento animal e de comer carne, queijo, leite, diferença se são pequenos produtores que têm um olhar e um relacionamento diferente com os animais para você ou não?
Olha, eu vou falar primeiro de saúde, tá? Sim. Em relação à saúde, tem que tomar cuidado com essa coisa de pequenos produtores, porque, por exemplo, se você for a Minas, vai estar ali uma loja de queijo, você está passando na estrada, tem uma loja de queijos e está escrito assim, que o queijo foi feito com a vaca dali do quintal deles mesmo. Então, não significa que essa vaca não toma antibióticos e outras coisas, porque pode ser que eles usem, claro que vão usar em menos quantidade do que na indústria, mas não significa que aquela vaca não tem sofrimento animal, tá? Os bezerros também precisam ser retirados para que se pegue o leite. Às vezes tem essa ilusão, né, da vaca mimosa, que ela é cuidada com carinho. Não, eles vão ter a vaca para vender queijo e para no final virar churrasco do mesmo jeito. Então é um pouco de fantasia, assim. Mas existe hoje uma linha, assim, muitos produtores que realmente estão fazendo a diferença, que produzem uma carne orgânica, onde os animais realmente são livres, são alimentados de pasto, não recebem rações cheias de agrotóxicos. Aí esta carne, em questão de saúde, é diferente. Este frango, principalmente o ovo, né? O ovo que não é produzido em granja, onde as galinhas têm a liberdade de ciscar, de ter uma vida de galinha e depois produzir esses ovos, a qualidade do produto final é totalmente diferente. Mas eu, enquanto ideologia, a minha ideologia pessoal é da libertação animal. Então, eu não acredito que qualquer tipo de animal cativo esteja feliz e esteja optando por isso. Então, eu não como. Entre outros, já até a questão do própolis, né? Mas, poxa, o própolis é tão bom para a saúde, ele é um bactericida tão poderoso. Por que você não toma? Bem, eu não tomo porque a abelha faz um esforço para produzir o própolis e fechar a casa dela para que não entre bactérias na colônia dela. Aí vou eu, bonita, que não trabalhei, raspo a casa dela, roubo aquele própolis e vou tomar. Por quê? Porque eu tô me alimentando mal pra caramba, ficando à noite na balada, pegando gripe, pegando sinusite, eu tenho que roubar o negócio da abelha, sabe? Pô, menos, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não tem que tirar o que não é nosso. O animal está produzindo para ele, para a família dele, para a comunidade dele, e ele não deve ser importunado. Então, essa é a minha linha ideológica, tá? Mas em questão de saúde, as carnes que são realmente orgânicas, né, que tem essa linha, são muito melhores. A de pequeno produtor tem que olhar para o pequeno produtor. Juliana, muito obrigado. Você é uma fonte de conhecimento enorme. Te agradeço por esse tempo. Aqui na descrição deste vídeo colocamos vários links das suas redes sociais, porque é importante conhecer mais um dia cada vez. Obrigado, Juliana. Obrigada pelo convite.